E aí pessoal, tudo bem? Tô aqui nesse vídeo, eu quero falar sobre montagem de times dentro do Genshin do meu ponto de vista, tá certo? Eu tô aqui nessa criação aqui da equipe 5, que era um antigo time de escaramujo que eu tinha. A retentora tá aqui só pra ocupar espaço mesmo, e aí eu vou explicar o que eu quero dizer com isso e etc, tá bom? Então vamos por partes. Primeiro, um time. No Genshin a gente tem 4 slots apenas. Pô, isso limita? Meio que sim, meio que não. Claro, ter mais slots seria interessante, porém com 4 já dá pra gente dar uma brincada legal, tá certo? Times normalmente são compostos de DPS, segunda opção sub-DPS buffer, terceira opção sub-DPS buffer, quarta opção suporte de qualquer coisa, seja healer, seja shielder, não sei. Existe o caso de você meter 3 sub-DPS ou 3 buffers. Existe o caso de você tacar, sei lá, vários sustens, então um healer, um shielder e um buffer e um DPS. Existem times que você taca só sub-DPS e deixa a magia acontecer, mas eu vou abordar cada um deles por aqui, tá certo? Então vamos começar. DPS, personagens que tem um dano alto, tá certo? Não necessariamente só DP, dano por segundo, mas ainda assim, aqui, algumas opções que a gente tem. Scaramucci, Ganyu, Ayaka, Vareza, Clorinda, Raiden, Kineitmo, Alani, Furina e etc. Todos eles aqui, ó. Neuvillette, Nilou, Mavui, Arlequino, a Rutal e a Yoimiya, o Xiao, a Euliucino, meio que mais ou menos, né? Mas tudo bem. Keking, Tigas, Tartaglia, Clid, Luke, etc. Tá certo? Então, DPS são personagens que têm um dano alto, que conseguem se aproveitar tanto do dano independente quanto do próprio dano de reação, que é uma coisa que é necessário pro jogo, saca? E aí fica essa questão. Com relação a buffer e sub-DPS. Eu vou explicar cada um por antes. Sub-DPS são personagens normalmente que acrescentam dano ou elemento à situação para amplificar o dano de seu DPS. Então, por exemplo, alguns sub-DPS que a gente tem aqui, que eu posso demonstrar. Citrale, apesar dela ter mais função de suporte do que sub-DPS. Agora, personagens que são ótimos sub-DPS daqui dessa galera. Raiden, Furina, Nahida, cadê? Kukshinubu. O próprio Bennett também, apesar da aplicação dele não ser tão interessante assim, ele pode ser um sub-DPS. A Xiangling é o sub-DPS bateria mais maravilhoso desse jogo. Albedo, sub-DPS. Yelan, sub-DPS. E aqui dessa galera só 4 estrelas a gente tem algumas opções como Fischl, a própria Yao Yao, apesar dela ser mais healer, o Shingqiu, e algumas outras opções aqui, por exemplo, a Sucrose não é tanta assim, mas é uma opção. Colei, Candace, Charlotte, Auroron também são boas opções, e etc, tá certo? Então é mais ou menos essa função de um sub-DPS. Buffers em geral. Buffers são personagens que a função deles é aumentar o dano do seu time como um todo, tá certo? Então ele pode fazer isso por habilidade, por ultimate, por passiva, de qualquer forma é uma vantagem. Shilonen buffa o elemento, aquela coisa toda do Wei dela. É uma excelente buffer, assim, ela entra nos top 3 sempre, ela, Kazuha e Bennett, por exemplo. A Shilonen, ela entra, você usa o E, acabou, só rotaciona e segue em frente, ou você ulta. Kazuha, sombra verde, o furacão, né, que agrupa. Então, e ele tem um buff de redução de resistência no próprio kit dele. Citralha aumenta reações com, acho que é Hidro e Pyro, se eu não estou enganado. Além do que, né, ela aplica Cryo, que pode ser interessante dependendo da situação. E mais ou menos essa questão de buff. Ela tem esse buff dela, mas não é o foco dela, tá certo? Nahida é uma ótima buffer. Furina é uma ótima buffer. Outros buffers 5 estrelas que eu tenho aqui que são ótimas opções. Yelan é uma opção assim excelente. De buffers 4 estrelas que a gente tem, Yansan, Bennett são boas opções. Chevreuze, Faruzan, Yunjin. Acho que é só. De buffer o Auroron também mais ou menos. A Rosária é interessante. A gente tem o Mikan, que ele existe. Ele é com certeza uma coisa que existe. Não é a coisa mais maravilhosa do mundo, mas ele existe, ele tá ali. Ele tá ali no cantinho dele, deixa ele quietinho. E é mais ou menos essa questão, tá certo? Esse é o papel do buffer. O sustain. O sustain é shielder ou healer.
ou os dois, dependendo do personagem, ou às vezes a função dele principal é ser healer, e aí ele dá um shieldzinho, ou às vezes, por exemplo, ele é um sub DPS que dá um shield, e etc. Então vamos lá, algumas opções de sustain que temos no jogo. Zhongli, melhor escudo do jogo. Citralli, escudo que dá buff também. O Zhongli dá buff também, mas aí é por causa dos artefatos, Minilief, etc. Tá certo? Então, Zhongli, Citralli com shield, tá certo? Tem outros personagens, mas, né, vamos por partes. Ó, Citralli com shield. Cadê? Ó. Cadê? Jhin, healer. E aplica sombra verde, aquela coisa, tá certo? Retentora, healer também. Mas o buff de imersivo, aquele negócio da ultimate dela permite que os personagens se tornem de imersivo. É interessante, o legal é que eu skipei ela porque eu não tava vendo ela ali. Desculpa. Continuando. Outros, ó, Bennett, healer e também buffer. Cook Shinobu, sub DPS, healer também, impressionantemente. Ela, Bennett, Xiangling, essa galera do top 10. Ó, Diona, buffer e shielder, tá? Buffer não, healer, shielder, ela é buffer também. Ela dá buff de proficiência, mas ainda assim o foco dela é o escudo e a cura, que são bem bons. O escudo não é lá grandes coisas, mas é interessante. Layla, shielder. Cadê? Yao, healer, também é uma ótima aplicadora. Quem mais? Deixa eu ver aqui, daqui pra baixo. Shielder, mas não é muito usada, mas coitada. Shielder dentro, ela é uma opção do Baizu 4 estrelas, mas ela não cura, mas ela quebra o galho. Se você tá precisando de um shield dentro para não estragar um time de Nilou, etc. A Kirara não deixa de ser uma opção relevante. A Lanyan é uma surpresa, ela veio recentemente no Festival das Lanternas. Ela é uma Anemo, ela é muito boa, ela sempre aplica as coisas direitinho, então ela acaba compensando, sabe? Eu não joguei, eu não testei ela, tanto que a minha ainda tá nível 20, mas eu vi muita gente elogiando bastante a boneca, e eu particularmente gostei do design. O kit não me chamou tanta atenção assim, mas por ela ser shielder, Anemo, ela já aplica o sombra verde, ela tem um negócio de misturar com reaça com elemento ali que é interessante, mas eu não sei muito bem para poder falar, tá certo? Agora vamos à montagem de time. Eu tenho um DPS principal, eu vou usar aqui de base, não, Scaramouche não por causa do passiva dele, tá? Eu vou usar a Vareza, porque é mais recente e tal, etc. A Vareza é eletro. Então, quais são os nichos dela? Reação e imersivo, ok? Eu quero montar um time de imersivo. Ok, então eu preciso de buff. Mas eu quero um sub DPS. Furina. Yansan, por aí encaixa no lugar do Bennett. Não é que, tipo assim, coisa, mas é por causa do eletro, da recarga e também por conta do fato de serem de Natlan e etc. Além do, claro, pergaminho do herói. E a retentora, não só pela cura global dela, para encaixar com a Furina, mas como também por conta da ultimate que permite dar os pulos, né, corretamente. Então essa é uma boa opção de time. Mas eu quero fazer ela com Pyro, então você tira a Furina, você tira a Yansan e você tira a retentora e taca ali aplicador Pyro, você taca a Chevreuze, que é extremamente necessária, e aí você taca uma terceira opção, uma quarta opção, uma Yansan, um Bennett, são ótimas opções. Tem outras, mas, né, por exemplo, aqui eu vou tacar o Bennett, e é isso, tá vendo? Então você tem, aí você já tem a ressonância Pyro, que já ajuda bastante. Além do que, né, querendo ou não, com a Chevreuze, a reação da Vareza com a Mavuika é interessante. E aí aqui você tem Sustain, Buffer e Buffer. Buffer entre aspas, né, Buffer não, sub DPS, mas na teoria, né, ela tá de pergaminho de herói, então meio que buff. Então buff e sub DPS. Buff e cura, porque a Chevreuze ela tem uma curazinha ali também bem baixa, mas ainda tem. Ou, por exemplo, eu quero que a Mavuika ult mais vezes, aí tira o Bennett e taca uma Yansan, cadê a Yansan? Aqui. Que aí a Yansan e a Vareza enchem a ult da Mavuika e aí o ciclo tá feito. Então é mais ou menos assim que você monta um time. DPS, Buffer, sub DPS, Buffer, sub DPS, Sustain. Isso é a posição que eu gosto de jogar. Agora, eu quero montar um time 100% sub DPS. Então vamos lá. Aqui a gente vai mostrar também. A melhor opção de time que temos ultimamente é a ideia do Nacional. O que é o Nacional? É Xiangling, Bennett, cadê o Bennett? Aqui. E o Shingekyo para aplicar Hidro. Cadê o Shingekyo? Aqui. Normalmente isso aqui é chamado de Nacional. Aí, independente do DPS, esses três aqui já fazem um estrago assim violento. Então, tipo, não precisa se preocupar.
Porém, normalmente a galera usa com a Raiden, tá bom? Outra opção de time full sub DPS que você pode fazer é o da Kukshinobu. O da Kukshinobu, ele já é interessante também por si só, mas eu vou tirar aqui a Vareza, a Xiangling, vou deixar o Bennett, mas eu vou colocar o Bennett pra cá. Depois eu coisa. Aí você taca uma Kukshinobu, uma Nahida, cadê a Nahida? Pronto. Só esses três aqui já fazem um baita trabalhão. O Bennett, ele pode ser interessante por causa da área. O pyro dele não vai afetar, porém a reação é mais voltada para proficiência, então não é tão interessante o buff dele de ataque. Porém, você pode colocar qualquer outro personagem aqui, seja DPS, seja sub DPS, seja suporte. Então eu vou explicar. Você quer deixar esses três aqui fazendo o estrago deles, e aí você quer que o Scaramouche esteja. Beleza, o Scaramouche vai usar a habilidade dele desses dois aqui, o que tá ótimo. Eu quero que seja a Ayaka, então beleza, mas aí ela não vai ter Freeze. Não, ela vai ter sim, tem o Shingekyo. Tá, de qualquer forma é o seguinte. Eu quero usar a Moalane, eu quero usar o Kinite, eu quero usar a Chlorinde. Você pode, qualquer DPS que você quiser atacar nesse time você consegue, qualquer coisa. Agora, o ideal também, eu particularmente acho interessante, é deixar a Kukshinobu brilhar, que ela já tem proficiência e cura pra fazer a reação. Os três vão fazer o trabalho deles e você tá com o Shielder, um Zhongli, para deixar as coisas mais neutras. Você pode tacar uma Citrale, você pode tacar um Baizu para ajudar na aplicação Dendro, que também é uma opção bem interessante, porque o Baizu também tem cura no kit. Se você não tem o Baizu e tá tipo full 4 estrelas e você pode tacar uma Kirara também, que é uma boa opção. A Lanyan também pode acabar encaixando aqui de uma forma maneira. Então isso aqui é como se fosse um time de sub DPS ali e tal, com um sustain, né, barra suporte, etc. Você pode também fazer uma coisa que eu não recomendo, mas que eu já vi gente doida fazer, que é o seguinte: é o time de ficar parado, ou seja, você deixa a coisa acontecer e fica na sua. Então normalmente você usa um ou dois shielders e usa alguma coisa que faz a magia acontecer. Então, por exemplo, magia eu falo o dano. Então, por exemplo, tacar a Xiangling e Bennett, por exemplo, e aí o que você faz? Você taca a Xiangling aqui, cadê a Xiangling? Aqui. E aí você coloca um Zhongli e uma Citrale. Pronto, os dois aqui vão fazer o estrago. Beleza. Ou você taca um Bennett, ou você taca uma Fischl com um Shingekyo também é interessante. E assim sucessivamente adiante, tá certo? Eu vou deixar esse time aqui porque não faz tanta diferença. Algumas coisas que eu tenho a dizer aqui. Existem personagens que eles podem ter a função de sub DPS e DPS principal. Alguns exemplos que nós temos disso a Ganyu, que aqui. A gente tem também a... Cadê? A Raiden. A gente tem... A Mavuika também, por conta do círculo que ela fica por trás. Essas três são as opções que mais me vêm à cabeça, tá? O Tartaglia não é uma opção. A Klee, se a ultimate dela andasse, não saísse quando a gente troca de personagem, seria uma ótima opção. Infelizmente, não é assim que funciona, então, né? Deve ter algumas outras opções que eu não tô pensando por agora. Eu vou dar uma checada aqui no guia pra ter uma certeza. Sub DPS, mais meio buffer. Não pode ser, não pode ser, não pode ser. Não pode ser. Eu acho que de DPS que pode ser meio buffer não tem muita opção não. Além dessas aí que eu falei. Mas é mais ou menos essa lógica. Mas é isso que eu queria falar sobre montagem de times. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Se puder deixar um like e comentário ajuda muito. Se puder se inscrever ajuda mais ainda. E é isso, valeu, falou e até a próxima.